E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 4, do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na perspectiva de Ainz. Seria terrivelmente embaraçoso se ele não voltasse à vida. Seu coração inexistente bateu em seu peito. Ainz falou: testemunhem. A varinha foi ativada, e então, o senhor Marcial ofegou. Então, seu peito começou a se mover. Ainz falou: a magia da ressurreição é a província dos sacerdotes de alto nível. No entanto, isso não é um desafio para mim. Dito isto, o pagamento apropriado em ouro ainda deve ser feito. Eu, que venci a morte, vos apoiarei. Venham para a minha nação, vocês que procuram se tornar aventureiros de verdade. Em meio às ondas de som, Ainz lançou uma magia, Fly. Seu destino era a sala VIP de Jirkniv. Olhando ao redor, ele notou que apenas Jirkniv e seus dois guarda-costas restavam. Os outros pareciam ter saído cedo. Ainz ficou encantado por ter menos com que se preocupar, mas ele não disse nada. Ainz falou: bem, desculpe por isso, Jirkniv dono. Uia, seu rosto parece melhor agora. Que alívio! Sua tontura quando se levantava parecia genuína. No entanto, já que ele estava torcendo tão energicamente, deve ter sido apenas por um momento. Jirkniv falou: peço desculpas por te preocupar, Gollum dono. Ainz falou: ah, não se importe. Qualquer um ficaria preocupado se visse alguém conhecido passando mal. Jirkniv falou: obrigado por sua preocupação. Ainda assim, esse foi um jogo emocionante. Como esperado de você, Gollum dono. Pensar que você poderia triunfar tão facilmente sobre o guerreiro mais forte do Império. Não há palavras para isso, senão magnífico. Ainz falou: certamente não. Esta foi uma boa luta. Mas o resultado ainda era incerto. Eu simplesmente tive a sorte agindo do meu lado. Dada a maneira como Jirkniv estava torcendo pelo senhor Marcial, ele deve ter sido um grande fã. Sendo esse o caso, ele não poderia errar ao louvar o senhor Marcial. Ou melhor, seu desgraçado, você não torceu por mim. Eu ouvi aquilo. Claro, ele não podia expressar esses pensamentos. Quando alguém pensava calmamente sobre isso, em uma batalha entre os guerreiros de sua própria nação e a de outro país, era natural alguém torcer pelos próprios compatriotas. Bem, se ele realmente torcesse por Ainz, seu medidor de afeto, uma frase que Perorontino frequentemente usava, provavelmente teria atravessado o telhado. Jirkniv falou: embora estranhos possam não saber, tenho certeza de que você não é um homem de incertezas, Gollum dono. Então, a seguir, me perdoe. O que estou dizendo neste momento? Ainz falou: de fato. Ainz concordou. Em outras palavras, ele não queria conversar com Jirkniv por tanto tempo, em um lugar como este. Ainz não queria que ele percebesse que Ainz ou Algon era apenas um homem mortal. Embora Ainz pensasse que seria repreendido por promover o reino feiticeiro na arena, e por sua passagem ilegal na fronteira, Jirkniv não parecia querer repreendê-lo. Sendo esse o caso, era melhor para ele rapidamente fazer a sua saída. Ainz falou: bem, isso é. Ainz engoliu as palavras informais que ele estava prestes a falar. Isso seria como cavar seu próprio túmulo. Ainz falou: vamos terminar as coisas aqui, por enquanto. Eu visitarei outro dia, Jirkniv dono. Pessoalmente, Ainz queria escapar com magia de teletransporte, mas ele precisava pegar Ainzash primeiro. Então, ele voltaria ao chão, e só então se teletransportaria. E então, enquanto ele estava ponderando sobre o assunto, Ainz percebeu que Jirkniv estava olhando para ele, com um olhar sério no rosto. Ele definitivamente diria algo estranho. Essa situação era familiar para qualquer assalariado. Ainz se virou para olhar para Jirkniv. Jirkniv falou: Vossa Majestade, eu tenho uma proposta. Posso te incomodar a ouvir isso? Ainz pensou: não. Quão maravilhoso seria o mundo se ele pudesse dizer isso. Ainz decidiu não fugir da realidade. Ele sorriu, embora seu rosto não se movesse, e respondeu com um: prossiga. Jirkniv falou: então, eu espero. Não, o Império Baharut gostaria de se tornar um estado vassalo do reino feiticeiro de Ainz ou Algon. Ainz falou: Ra. Ainz não pôde deixar de exclamar daquelas palavras, completamente inesperadas. Seu cérebro ainda não havia analisado o que acabara de ouvir. Vaz, um estado vassalo. Seus guardas, ambos os quais ele tinha visto antes, também estavam olhando em choque. Por alguma razão, Ainz sentiu vontade de acariciar Jirkniv na testa. Porque ele de repente pediu para ser um vassalo.
Pensando sobre isso, que tipo de relacionamento os estados vassalos têm, afinal? Aines conhecia o termo, mas o que exatamente significava? Então havia todos os termos políticos envolvidos nisso, e assim por diante. Aines não conseguia decidir algo importante como isso, por si mesmo. Ele precisaria discutir esse assunto com Demiurgos e Albedo, antes de dar uma resposta. Aines falou: Jirkniv dono, fazer sua nação como um estado vassalo. Então, o plano de formar um laço de amizade entre reis é, e, o que ele deveria dizer sobre a questão do estado vassalo? Estaria tudo bem em dizer, eu não tinha considerado isso. No entanto, Demiurgos e os outros, talvez, pretendessem vassalizar o império. Ele não queria colocar a própria cabeça em um laço, e ainda assim seria problemático deixá-lo sem solução. Parece que a melhor opção seria blefar, ou algo assim. Depois de decidir sobre a direção que suas palavras tomariam, Aines fez sua resposta. Aines falou: é muito perigoso concordar, verbalmente, com esses assuntos. Não posso responder imediatamente, mas acredito que tais questões devam ser propostas por escrito. Jirkniv falou: então, isso significa que uma vez que eu entregar o documento para você, você vai aprovar isso. Aines pensou: é sério que vai fazer isso? Aines pensou em perguntar isso, mas ele conseguiu engolir essas palavras. Provavelmente foi porque ele se acalmou um pouco. A verdade era que ele não estava mais perturbado como estivera antes. Apenas agradecer aos benefícios desse corpo não seria suficiente. Ainda assim, o problema ainda estava por resolver. Não é isso que eu quis dizer, estou apenas ganhando tempo. Como ele não podia falar essas palavras, ele tinha que pensar em algo que Jirkniv pudesse aceitar. Não havia outra maneira. Aines falou: certamente. Envie uma cópia da petição para a vassalagem, bem como um rascunho da condição futura e tratamento do império para a minha residência no reino feiticeiro, Jirkniv dono. Depois disso, planejaremos detalhadamente. Jirkniv falou: então eu farei isso. Vou me esforçar para finalizar rapidamente e entregá-lo às mãos de Sua Majestade. Então, por enquanto, permita-me falar com você como rei, como igual. Eu estarei sob seus cuidados. Embora seu estado emocional tivesse se acalmado, Aines ainda não tinha ideia do que estava acontecendo e por que a situação acabara assim. Ele simplesmente assentiu em resposta. Então, tentando não aparecer muito em pânico, Aines desceu para a arena. Aines falou: como tudo acabou assim, ou melhor, o que Demiurgos e Albedo farão? Aines rodeou seus ombros, como uma criança que tinha certeza de que ele seria repreendido por seus pais quando chegasse em casa. A história é cortada. Retorna na perspectiva de Jirkniv. O ar na sala VIP ficou em silêncio depois da partida do rei feiticeiro. Como se para quebrar esse silêncio, Nimble gritou: Vossa Majestade. Jirkniv franziu as sobrancelhas, de maneira exagerada, enquanto olhava para Nimble. Jirkniv falou: você está falando muito alto. Eu ainda estou por perto. Nimble falou: perdoe-me, mas eu posso saber o que aconteceu. Jirkniv falou: você quer saber por que tomei uma decisão assim? Nimble assentiu em resposta. Jirkniv olhou para Baziloot, que tinha uma atitude semelhante. Jirkniv falou: entendo. Então, o que mais você sugere que eu faça? Jirkniv riu de si mesmo. Jirkniv falou: já que ele veio aqui, junto com seu as negociações com a teocracia Slane foram quebradas. Os templos também não têm bons pensamentos em relação a mim. Quanto tempo levaria para trazer de novo a questão dessas negociações? Isso é um problema que pode ser resolvido com tempo suficiente. Jirkniv pensou no que faria se fosse um dos superiores da teocracia Slane. Se outro país desse uma desculpa tão patética quanto isso era apenas Ains ou algo, vendo através do nosso esquema, nós não pretendíamos fazer nada. Eles certamente pensariam que não havia valor em se aliar àquele país e o abandonariam. Não, eles podem acabar usando esse país como combustível para algum tipo de trama no futuro. Parece que uma aliança com a teocracia Slane estava praticamente fora de questão. Jirkniv falou. Então, ele estava dizendo: por favor, lute o máximo que puder, sem a teocracia como aliados. Ora, como esperado de Sua Majestade, o rei feiticeiro, Ains ou algo. Eu tenho que tirar meu chapéu para ele. Seu alcance é realmente mais longo do que eu poderia imaginar. Primeiro, ele deixa seus inimigos se orgulharem, e, em seguida, ele os destrói, usando um golpe, assim que eles baixam a guarda. Embora Ains fosse um inimigo, Jirkniv não pôde deixar de elogiar esse esquema perfeito. Foi tão perfeitamente calculado, que ele não teve escolha, senão admitir a derrota.
Não havia sinais de reforços para o Império, enquanto a INS já tinha uma prova sólida das ações do Império. Em outras palavras, a INS conquistou o poder da vida e da morte sobre o Império. Basil sacudiu a cabeça. Parece que eles entenderam a situação em que estavam. Basil falou: isso é realmente... Como eu vou colocar isso? Ele realmente o deixou sem ação. Ele acertou bem no seu ponto fraco. Algo parecido. Jirkniv falou. Exatamente. Não consigo pensar em qualquer maneira de lidar com ele. Eu acho que estou quebrado, em mente e corpo. Parece que tudo ficará bem, se for assim. Nimble falou. Vossa Majestade. Nimble olhou para Jirkniv, falando baixinho. Ele é bem menos um Dead, e muito mais um demônio. Parece que ele sabe como quebrar completamente a vontade de um homem. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.